Muito obrigado, Dr. Sheia, por conversar conosco no Simple and Practical Mental Health. Agradecendo muito. Obrigado. Preciso parabenizá-lo pela recente publicação do seu maravilhoso livro sobre entrevista psiquiátrica, terceira edição. Né? Realmente uma obra-prima, um clássico na área. É uma conquista notável, devo dizer. Obrigado. Então vamos começar, doutor Sheia, perguntando, sabe, por que o tema da entrevista psiquiátrica é tão importante? Porque nos dias de hoje existe uma tendência para uma abordagem de checklist no diagnóstico, preenchendo formulários. Ó, Sabe, parece que a entrevista psiquiátrica, será que é uma arte em extinção? ok. Ótima pergunta. Espero que não seja. Acho que existe o risco de que os clínicos talvez não sejam tão bons nisso quanto eram antigamente. E eu acho que isso é algo que realmente queremos reverter. Na verdade, eu acredito que podemos formar clínicos que sejam melhores do que jamais foram. E, aliás, quero agradecer novamente pelo convite para estar aqui e pelos seus comentários gentis. São realmente muito apreciados. Então, deixa eu ir direto ao ponto da entrevista em si. Por que ela é tão importante? Obviamente, o ponto principal é que não podemos ajudar ninguém se não tivermos uma boa ideia do que está acontecendo com a pessoa. Tanto, aliás, em relação à saúde, ao bem-estar deles, quanto também aos problemas que estão enfrentando. Nós, como psiquiatras, claramente precisamos chegar a um diagnóstico diferencial sólido. E sabe, uma coisa que percebemos é que estamos cada vez melhores em desenvolver modalidades de tratamento baseadas em evidências para diagnósticos específicos. Então, eu diria que isso torna a entrevista ainda mais importante do que já era. E outra coisa que às vezes acho que as pessoas esquecem é que, no fim das contas, seja psicoterapia ou uso de medicação, podemos criar o melhor plano de tratamento do mundo. Se o paciente não quiser seguir, é um plano de tratamento inútil. Você precisa elaborar um plano de tratamento que o paciente queira seguir. E o que faz o paciente querer seguir um plano de tratamento é que eles gostam de nós, confiam em nós e se sentem à vontade conosco. Então, eu diria, Raj, que a entrevista tem uma importância imensa para o acompanhamento terapêutico dos nossos pacientes. Por exemplo, com relação às nossas medicações, e vamos falar um pouco sobre isso no livro. Eu falo sobre algo chamado modelo de interesse em medicação, mas em todos esses aspectos a entrevista é muito importante. O que também me empolga é que eu realmente acredito que a forma como ensinamos e treinamos os profissionais mais novos, mas também como nós mesmos utilizamos as técnicas de entrevista, está realmente passando por uma evolução, quase uma revolução. Então, deixe-me explicar isso. Quando eu estava sendo treinado, lá na época da Guerra Civil, não era a Guerra Civil, mas enfim, basicamente aprendi a entrevistar ouvindo pessoas me ensinarem princípios. Poderia ser algo como: você precisa engajar muito bem o seu paciente ou precisa aprofundar para descobrir questões difíceis ou sensíveis. Esses princípios são excelentes e nos ajudam a entender por que estamos entrevistando, quando talvez devêssemos tentar algo. Mas só os princípios têm um grande problema. Eles não te dizem como fazer. Então, o que descobrimos ao treinar clínicos, mas também ao trabalhar com profissionais experientes, é que quando eles leem um livro como o que estou falando ou o que escrevi, uma das belezas disso é que para todo princípio que eu mencionar, eu sempre digo: aqui está uma forma de fazer isso. E aqui estão várias maneiras de fazer isso. Vou te dar um exemplo. Você poderia ter um: aqui está um ótimo princípio que todos nós, como clínicos experientes, e tenho certeza que seus espectadores também, endossaríamos, que é: antes de levantarmos um assunto tabu com um paciente, seja abuso de substância, suicídio, alcoolismo, incesto, violência doméstica, queremos garantir ou metacomunicar ao paciente que é seguro falar sobre esse assunto. Certo, Esse é um ótimo princípio de entrevista, certo, mas isso não te diz como fazer certo? e também não te dá opções. Enquanto agora desenvolvemos coisas em que transformamos esses princípios em técnicas. Então, se juntarmos técnicas, temos uma estratégia. Eu poderia virar e dizer: aqui estão duas técnicas para fazer isso. A primeira se chama normalização. Então, para metacomunicar para essa pessoa que ela pode falar sobre suicídio, eu posso me voltar para eles mais adiante na entrevista. Eu posso dizer: sabe, Mary,
Alguns dos meus pacientes que estão passando por uma depressão tão difícil quanto a que você está enfrentando, eles me contam que às vezes se pegam tendo pensamentos de tirar a própria vida, e eu queria saber se isso é algo que você já sentiu. Pronto, você entrou no assunto. Você normalizou isso para a pessoa. Você metacomunicou. É seguro falar sobre isso porque eu disse que já conversei com outras pessoas sobre o assunto. Ela não é a única. Sobre isso. Existe outra forma de metacomunicar que é seguro falar sobre um assunto tabu. Eu poderia me voltar para a mesma paciente e talvez escolher essa abordagem. Eu diria: Mary, com tudo que você tem passado, você tem tido algum pensamento de tirar a própria vida? E, mais uma vez, eu metacomuniquei que é seguro falar sobre isso porque deixei claro que entendo. Eu entendo a intensidade da sua dor. Eu consigo entender por que você tem esses pensamentos. Certo? Quero te mostrar algo um pouco diferente sobre isso. E vou usar uma analogia para explicar. Acho que todos os seus espectadores sabem muito bem o que nós fazemos quando temos 50 minutos para fazer uma avaliação inicial. É um desafio extraordinário, é realmente difícil de fazer. E uma das coisas em que eu pessoalmente acredito é que o que nós fazemos nas nossas entrevistas é mais complexo do que qualquer cirurgia feita no mesmo período de tempo. E se você parar para pensar, os cirurgiões realmente pensam no que estão fazendo. Eles tomam decisões de forma intencional. Se uma cirurgiã está operando e usa a técnica ou estratégia de McMurphy, e isso não funciona por causa de algum problema, talvez na anatomia daquele paciente, ela muda de abordagem e pensa: vou mudar para a técnica de Thompson. Isso faz diferença para ela. Quando uma cirurgiã se vira e diz: quero um bisturi número 8, ela não quer um bisturi número 9. Eles querem um bisturi número 8, porque o número 8 transmite algo sutilmente diferente. E deixa eu conectar isso com o que eu estava dizendo agora há pouco. Aquela técnica chamada de atenuação da vergonha, onde eu comunico que é seguro falar comigo sobre esse assunto tabu. Eu te dei esse exemplo disso. Com tudo que você tem passado, você tem tido algum pensamento de tirar a própria vida? Veja um estilo um pouco diferente de atenuação da vergonha. Eu poderia dizer, com toda essa sua dor, você tem tido algum pensamento de tirar a própria vida? Percebe, na primeira eu me baseei no estresse deles, na segunda eu me baseei na dor deles. Agora, deixa eu te mostrar por que você pode usar uma ou outra. Muitos de nós, quando estamos entrevistando pacientes, seja em um centro comunitário de saúde mental, consultórios particulares, unidades de internação, muitos pacientes vêm até nós. E quando perguntamos o que está acontecendo, eles listam uma variedade de fatores de estresse intensos. Eles acabaram de perder a casa, estão passando por um divórcio horrível. O cônjuge deles foi diagnosticado com câncer. São inúmeros. E se o paciente nos mostra que o que mais o incomoda são esses fatores de estresse, uma maneira muito boa de abordar isso é virar para ele e dizer: com tudo que você tem passado, você tem tido algum pensamento de tirar a própria vida? Porque você está tentando fazer com que uma pessoa que talvez queira muito, muito mesmo se matar, compartilhe esse segredo. Isso é difícil de fazer. Ela precisa realmente sentir que você é alguém seguro para compartilhar isso. Vamos pegar um paciente diferente. Estamos trabalhando em um centro comunitário de saúde mental. Estamos recebendo uma nova pessoa com esquizofrenia paranoide grave, com a qual ela lida há 15 anos. Isso devastou a vida dela. E a dor, o que está levando essa pessoa ao suicídio, não é um estressor específico. É a dor dessa doença, como ela devastou a vida deles. Com esse paciente, se eu quiser abordar o tema do suicídio, talvez eu escolha dizer, ao invés de com tudo que você está passando, eu poderia dizer: Jim, com toda essa sua dor, você tem tido pensamentos de se matar? E isso ressoa com eles porque sabem que eu entendo. A esquizofrenia me causou muita dor. Mas sabe de uma coisa, Lash? Acabei de demonstrar a diferença entre uma lâmina 8 e uma lâmina 9. É. Eu diria que é isso que podemos fazer. Podemos levar a entrevista para um nível de sofisticação extrema, onde, ao tentarmos abordar assuntos extremamente difíceis, como o fato de você ser um agressor de violência doméstica, tá tendo pensamentos suicidas, ou a questão de, talvez em algum nível, você ter sido vítima de incesto, todos esses assuntos muito, muito difíceis. Existem técnicas.
E essas técnicas podem variar em quão eficazes serão com diferentes pacientes. E é basicamente sobre isso que se trata. E Essas coisas são ensináveis e treináveis. ótimo. E eu acho que quando você dá nomes específicos para essas técnicas e oferece menu de técnicas, das quais podemos escolher várias, isso na verdade torna Pois, o treinamento mais fácil. Então, ao invés de dizer, você precisa de 20 anos de experiência antes de aprender essas técnicas, você sabe, você facilitou para nós o aprendizado dessas técnicas ao dar nomes específicos para elas, dar exemplos e demonstrá-las em suas gravações de vídeo. com certeza. Outra coisa sobre isso, para muitos dos seus espectadores, tenho certeza de que muitos deles também treinam outros profissionais. E espero que esse seja um dos principais motivos pelos quais este livro pode ser tão útil. Mas para os profissionais experientes que estão lendo este livro apenas para si mesmos, uma das coisas que você também descobre, ou pelo menos eu descobri como um profissional experiente, é que existem coisas que eu fazia. E há coisas que todos os seus espectadores fazem, que talvez até façam algumas das coisas que eu acabei de descrever, mas não tinham um nome para isso. Isso não estava operacionalizado na mente deles. Então fica mais difícil usar isso de forma intencional. Então, quando você diz para si mesmo, eu já fiz isso, mas agora eu sei o que estou fazendo e posso escolher quando usar. Ou um cara que está passando por um estresse, eu uso aquela atenuação da vergonha. Ou com um cara que tem esquizofrenia crônica, eu uso a outra. Isso abre uma flexibilidade enorme. Ao dar aos profissionais experientes um verdadeiro mapa e compreensão do imenso repertório que temos como clínicos experientes. Assim, podemos ser melhores em decidir intencionalmente o que queremos usar e quando. E eu acrescentaria algo. Hoje em dia, as pressões de tempo são tão extraordinárias. E os prontuários eletrônicos, as exigências de tentar fazer tudo o mais rápido possível. Na verdade, esse é um dos motivos pelos quais abordar a entrevista não só como princípios, mas também como técnicas é importante. As técnicas nos permitem trabalhar o mais rápido possível para obter as informações de que precisamos. E elas nos permitem agir com rapidez, mas ainda assim ter uma sensibilidade enorme enquanto entrevistamos as pessoas. Tudo isso torna o preenchimento do prontuário eletrônico muito mais fácil, porque os dados já estão mais organizados em nossa mente para começar. Conseguimos obter os dados mais rapidamente, temos mais tempo e assim por diante. Então, esse é um ponto excelente. Então você está dizendo que, em vez da pressão do tempo ser um impedimento para uma boa entrevista, na verdade, a pressão do tempo faz com que seja necessário sermos focados, habilidosos e sabermos intencionalmente o que estamos fazendo, buscando certas informações de forma organizada. Com certeza. E a arte disso, e para aqueles que treinam outros clínicos mais jovens, etc. Parte da arte disso, que é tão importante, é a ideia em que eu realmente acredito. Mesmo que tenhamos uma pressão de tempo enorme, a ideia de que precisamos obter essas informações não significa que devemos usar uma abordagem de checklist. Porque o problema disso é que se a pessoa não gosta de nós e não se sente engajada conosco, você pode até perguntar para ela tudo que está na sua lista de verificação. Ela não vai te contar a verdade. Então, isso é um esforço inútil. Eu Estou convencido que ao usar técnicas de entrevista intencionalmente específicas, estratégias específicas, podemos obter informações muito rapidamente e, na verdade, de uma forma notavelmente sensível. Aquelas duas atenuações de vergonha que demonstrei um pouco antes são extremamente envolventes com as pessoas. Existe outra técnica, por exemplo, sobre a qual falamos, que é quando você está tentando explorar uma área. Talvez esteja tentando explorar a depressão. E o cliente se desvia, ou o paciente se desvia e diz algo como, tipo, estou um pouco preocupado porque tenho bebido mais à noite para me apagar por causa dos meus problemas de sono. Sabe, talvez você estivesse explorando os sintomas neurovegetativos da depressão e do sono. Agora, um dos problemas seria, eu acho, se você sair desse assunto, e então imediatamente perguntar em detalhes sobre o histórico de uso de drogas e álcool, talvez você nunca volte para terminar a exploração da depressão deles. É algo muito fácil de acontecer, mas veja como podemos estruturar essa entrevista de forma eficiente em relação ao tempo. Eu poderia me virar para esse paciente, Raj, e dizer, bem, isso realmente parece ser uma preocupação séria. Vou querer voltar a esse assunto do álcool daqui a pouco. Ainda quero entender melhor o quanto essa depressão está atrapalhando o seu sono.
E então eu termino de explorar a fundo para ter certeza de que estou confortável de que é isso mesmo que está acontecendo. E talvez isso não faça parte de um processo bipolar, mas, em outras palavras, eu concluo essa parte do diagnóstico diferencial. Agora, reparem uma coisa: existe uma técnica que eu menciono no livro que, na minha opinião, é muito simples, mas quando usada de forma intencional, é muito poderosa, que chamamos de entrada referida. Ou seja, uma maneira de entrar em um assunto é fazer referência ao fato de que ele foi mencionado anteriormente na entrevista. Então imagine se eu me volto para esse paciente depois de ter feito isso. Eu ainda não entrei na parte da história de uso de drogas e álcool. Eu terminei e já tenho um bom diagnóstico diferencial sobre os sintomas depressivos ou de humor deles. Mais adiante na entrevista, eu me viro para eles, Rash, e digo: bem, sabe, Mary, um pouco mais cedo você mencionou que estava preocupada novamente com o seu consumo de bebida. Eu realmente quero saber mais sobre essas preocupações agora. Perfeito. Veja, isso é uma técnica de estruturação. Sim. Mas se você pensar bem, acho que é algo extremamente envolvente porque está metacomunicando algo para esse cliente ou paciente. Ouvindo, tava? Realmente te ouvindo. Eu ouvi que o que você disse antes era importante. Me lembrei disso. Estou voltando a esse assunto. Essa é uma técnica simples de aplicar. Eu uso isso o tempo todo. Eu diria que nas minhas entrevistas, isso provavelmente representa 30 ou 40% das minhas. Portas de entrada ou transições são referências a algo que o paciente acabou de mencionar espontaneamente antes, etc. Tudo é ensinável. Tudo é ensinável. Excelente. Então, doutor, Cheia, você está absolutamente certo ao dizer que, especificamente, precisamos realmente aprender e depois ensinar a outros técnicas específicas de entrevista para que possamos obter informações válidas de forma focada, eficiente em termos de tempo e organizada. Então, no nosso próximo vídeo, eu gostaria de falar sobre como avaliar a ideação suicida. Ah, ok, ótimo.